Bom dia, turma. Continuando aí a nossa aula da semana passada, a gente falou da primeiro momento aí de Vargas, né? O assunto é a Era Vargas. Então, falamos aí do início dessa Revolução de 30, como foi, como aconteceu o primeiro governo de Vargas, que foi o governo constitucional, o governo democrático, onde a gente já tinha aí um país, uma democracia, uma constituição, e agora a gente vai falar sobre o Estado Novo, que é o terceiro momento do governo da Era Vargas e o último, né, pelo menos desses 15 anos corridos aí da governo dele. Então nós temos aí essa transição do governo democrático para o Estado Novo no chamado Plano Cohen, né? Terminamos com o Plano Cohen, e aí o Plano Cohen é um momento onde há aí a iminência de um golpe socialista, né? Um golpe comunista, visto que no mundo a gente tem aí esse embate entre comunismo e capitalismo, né? Ou governos ditatoriais, né? Então, em 37, as Forças Armadas apoiam Vargas nesse golpe, né? Então, vamos dizer assim, ele dá um golpe no próprio governo, né? A partir da exposição de um suposto plano comunista, que na verdade não aconteceu e que não era verdade, né? Então, o que ele faz? Ele decreta o Estado Novo, acaba com a Constituição, fecha o Congresso e vai impor uma nova Constituição a moldes ditatoriais, né? Perseguir os comunistas, claro, né? E criar dois departamentos que vai reger o seu governo, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai fazer a exaltação do seu governo, que vai mostrar o seu governo para os brasileiros, e censurar o que não agradar, né? O que não for aí em prol do governo. E o outro é o DASP, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público. Isso aí vai ser aí as reformas administrativas que ele vai fazer durante todo o seu Estado Novo, né? E vai definitivamente dar o que todo o operário, todo o trabalhador brasileiro quer, né? Que são as leis trabalhistas. Ele vai aí criar a consolidação das leis trabalhistas, salário mínimo, férias remuneradas, indenização, descanso remunerado. Então, ele vai criar aí também um dia do trabalho, que é o 1º de maio, que é um feriado. Ele vai incentivar as paradas cívicas, aonde há a exaltação, o nacionalismo, né, a exaltação do Brasil, ou exaltação do seu país. Então, ele vai criar isso, todo um sistema aonde a figura dele será em primeiro lugar, né? A figura dele será exaltada e será adorado por todos aí, né? Então, ele já conseguiu conquistar a maioria da população brasileira, né, quer dizer, o trabalhador, com essas leis trabalhistas. E na economia, ele vai criar aí, ou desde o seu início do seu governo, uma política nacionalista, aonde ele dá aí tudo o que o empresariado, né, os empresários querem, que é o investimento nacional, sem entrada de capital estrangeiro. Então, a política nacionalista é importante. Mas não vamos esquecer que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Em 1939 acontece aí, na Europa estão acontecendo os conflitos de guerra e o Brasil fica neutro e sem se posicionar. Internamente tem governos aos moldes ditatoriais, aos moldes autoritários, aos moldes nazifascistas. Mas externamente ele tem que ter o Brasil tem que posicionar, ele apoia. Qual dos dois lados da guerra, né? Então, os Estados Unidos vai pressionar o Brasil por isso, vai ter que se posicionar. Que lado você está, né? E então acontece aí a criação, né? A criação da Vale do Rio Doce, a criação da hidrelétrica de Paulo Afonso, e o Vargas fala assim: para eu ficar do lado dos Estados Unidos, eu quero algo em troca, né? Então, ele vai aí negociar a entrada na guerra com os Estados Unidos a partir do financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Então, essa siderúrgica que temos hoje de Volta Redonda, ela foi financiada com dinheiro americano, né?
E aí o Brasil começa a se decidir a entrar aí ao lado dos países democráticos, no caso Estados Unidos, Inglaterra e França. Mas em 1942, definitivamente, o Brasil bate o martelo em estar aí ao lado dos Estados Unidos no momento em que navios brasileiros são atacados por navios alemães, né? Nesse episódio morreram 500 pessoas, foram uma média de 19 navios atacados no Oceano Atlântico, e aí o Brasil fica definitivamente ao lado aí dessa aliança formada pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, né? Então, o Brasil manda na sua força expedicionária brasileira soldados para lutar na Itália, para tirar ou libertar a Itália do fascismo, né? E esses soldados, eles só vão lutar nesse momento na guerra, soldados brasileiros só irão lutar nesse momento na guerra, né? Com o fim da guerra, em 45, não tem mais sentido, né? Os governos fascistas foram acabados, foram destruídos na Europa. Não tem mais sentido ficar no Brasil aqui um governo ditatorial, visto que se ele luta contra esse governo externamente, porque internamente ele tem esses moldes fascistas, né? Então Vargas começa aí uma abertura democrática, abertura para as eleições democráticas, né? E nesse momento aí o Brasil fica meio, a população ainda fica meio duvidosa. Será que ele também não vai dar outro golpe? Será que ele não vai querer continuar no cargo? Não, né? As eleições acontecem, os presos políticos daquele Estado Novo são libertos, os partidos políticos começam uma nova organização para as eleições. Acontecem as eleições e quem é eleito é o presidente Dutra, né? Dutra aí vai comandar o Brasil a partir aí de 45, né? Então, mas isso é um assunto para o próximo capítulo da nossa apostila, ok? Até a próxima!